Vamos mudar a pauta? Vamos falar agora sobre a pesquisa Quest, que foi encomendada pela Genial Investimentos, sobre o desempenho, como o brasileiro está avaliando o governo Lula. Saiu uma nova pesquisa nessa quarta-feira, dia 2 de abril, e a pesquisa divulgada hoje mostra que a desaprovação do governo Lula segue aumentando e atingiu 56%. Houve um aumento de 7 pontos na comparação com a rodada anterior, divulgada em janeiro. Já a aprovação caiu de 47% para 41%. A desaprovação está em crescimento contínuo desde julho do ano passado. A aprovação do presidente Lula atingiu o pior índice na região Nordeste, essencial na vitória de 2022. Em janeiro, lá, a aprovação era de 59%, agora caiu 7 pontos, chegando a 52 pontos percentuais. A desaprovação cresceu 9 pontos, de 37% para 46%. Pela primeira vez, a desaprovação do governo Lula entre as mulheres superou a aprovação. A desaprovação oscilou 6 pontos para cima, cresceu, no limite da margem de erro, então oscilou para cima mesmo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Então, agora está em 53%. Em janeiro, era de 47%. Entre os homens, 59% desaprovam o governo Lula, eram 52% em janeiro. E estes números, Reinaldo? Bom, então aí, né, diferem, por exemplo, da pesquisa Atlas, que viu um estancamento da queda, que foi divulgada ontem. Parece, assim, que a gente vai... As circunstâncias caminham, especialmente algumas circunstâncias analíticas, né, caminham para uma unanimidade contra o governo Lula, né? O Zé Dirceu participou de um evento e disse: a elite paulista, o capital já escolheu seu candidato, não será o Bolsonaro, evidentemente, sabem que o Bolsonaro é um problema, o candidato é o Tarcísio, né? Acredito que venha depois uma rodada em que o Tarcísio apareça como candidato favorável, aquele que, né, vai mais se beneficiar. Eu vou repetir o que eu disse, eu não vejo razão objetiva, tem a inflação, tem não sei o quê, mas não, cresceu agora por quê? Aí eu li um troço dizendo assim, cresceu porque a população não gostou do crédito consignado em CLT. Mas não gostou por quê? Não gostou em uma semana e pouco, 1,5 bilhão de contratos, né, em contratos. Mas não gostou, né? Porque a violência. Ontem mesmo aconteceu uma coisa pavorosa em São Paulo, envolvendo roubo de celular, com morte como consequência. E aí aparece a violência, e o governo Lula não dá resposta à violência, sendo que segurança pública é uma tarefa principal dos governadores, né? Mas o governo federal não faz nada. Não, essa Polícia Federal nunca prendeu tanta droga, tanta arma, né? Então, assim, eu realmente não vejo razão para isso, a não ser tem uma militância muito forte nas redes sociais. O Lula enfrenta uma oposição severa, em regra, né, mais crítica do que jamais foi, na média, na imprensa, porque se diz que ele fez a opção por uma economia irresponsável, que eu também não acho, né? Os números da economia estão longe de indicar um desastre. Aí você tem recorde de emprego e se diz, mas o emprego é de baixa qualidade, porque, na verdade, é um emprego com poucos direitos. Mas a reforma trabalhista não foi o Lula que fez, o Lula era contra a reforma trabalhista, né? Aliás, quando se falou qualquer coisa como retomar ali alguns direitos, o mundo veio abaixo, né? Então, efetivamente, né, parece que virou um esporte, vamos ver se isso perdura, né? Eu diria assim, na cabeça de alguns, o Lula tem que cair semana que vem, né? O Lula cai, o Alckmin assume e depois entrega o canudo, ou a faixa para o Tarcísio, né? Eu não acho que vai ser assim, né? Eu acho que a eleição está longe, eu acho que certos setores estão muito ansiosos, estão antecipando demais, estão elevando demais a temperatura.
Agora, se os números da Quest são esses, são esses. E se isso é um retrato fiel do que está acontecendo, e se as condições de agora puderem ser projetadas adiante, vai ser tranquilo. Bastará o Tarcísio se apresentar, né? Acabou. O Lula vai cair de podre nessa análise, e está por aí. O Lula cai de podre, o Tarcísio assume, porque não será o Bolsonaro, e o Brasil será feliz para sempre, né? Na palestra que ele deu ao mercado financeiro, ele acenou com a reforma da Previdência. É a reforma da Previdência que a população está querendo? Quando está hostil a Lula, é a reforma da Previdência? Ele acenou com corte de gastos de saúde e educação. É isso que a população está querendo? Né? Então, não sei, né? Se for assim, melhor para aqueles que odeiam esse governo, que eu acho um desastre, eu não acho, né? Eu sei que eles acham, eu leio as análises, vejo que sim. Então está tudo certo. Então será uma transição pacífica. Porque o Lula, se perder a eleição, ele não vai tentar ficar no poder. Se o Lula perder a eleição, ele não vai tentar dar golpe. Se o Lula perder a eleição, ele vai entregar o cargo, vai passar a faixa. Vai passar a faixa para o Tarcísio. É o Tarcísio? Quem está criando dificuldades para o Tarcísio é o Bolsonaro, que diz que é ele, que não será ele. Então você note que existe um dado aí, e isso é fundamental, quem está nos acompanhando, isso é fundamental. Veja só, sai uma pesquisa como essa, né, demonstrando que a popularidade do presidente está horrível, né, que a população não gosta de nada, mesmo o imposto de renda para quem. O imposto de renda zero para quem ganha até 5 mil também não serve. Nada disso serve, a população não quer saber. Bom, e você está vendo, eu não estou vendo o governo criar, mesmo numa situação tão difícil, então eu não estou vendo o governo criar nenhuma zona de instabilidade. Nem eu estou vendo, nem ninguém. Quem está vendo instabilidade? Eu não estou vendo. Criada pelo governo? Não. Quem é que está criando instabilidade no Brasil? Está criando instabilidade no Brasil aqueles que aparentemente se colocam como os grandes beneficiários das dificuldades enfrentadas pelo Lula. Como é que é? A popularidade do Bolsonaro seria um pouco melhor do que a do Lula? É isso mesmo? É isso que está se medindo? Né? Então, veja, a instabilidade não vem de quem está mal, o que é excelente. Que bom, né? Que bom. É um governo que está enfrentando dificuldade e, no entanto, está atuando com serenidade, né? Inclusive no enfrentamento do seu Donald Trump, né? Quem é que cria bagunça no Brasil? Quem é que cria barulho? Quem é que quer criar crise institucional? O golpista. O golpista que hoje fala largamente, foi transformado em pensador, mente sem ser contestado, que mente sem ser contestado, pode mentir à vontade, né? Daqui a pouco, acho que foi Antônio Prata que falou, não reproduzo literalmente, se ele ficar sabendo que me perdoe pela imprecisão, mas algo assim. Daqui a pouco estaremos entrevistando o Jack, o Estripador, para que ele conte. E aí, Jack, fala aí, qual é a sua técnica? Como é que você faz? Hein? Né? Não sei se o Antônio Prata falou assim, mas Antônio Prata, se for falsa memória, você me perdoe. Mas acho que não é. Ô, Jack, como é que você faz aí? Eu estou aqui dramatizando um pouco a coisa. Conta aí, quando você enfia a faca, como é que é? Né? Você corte vertical, horizontal, né? Jack, você não acha que é injusto o que você faz? Ah, eu não acho, não. É porque eu fui muito maltratado. Ah, então tá certo. Então tá bom, Jack. É isso aí. Né? Aqui todo mundo tem voz. Tanto a estripada como o estripador, né? A estripada muitas vezes não dá tempo, né? Porque ela já foi estripada. Coitada, ela não consegue falar. Daí fica impossibilitada. Mas a pluralidade, né? Vamos ouvir o estripador, então.